Irmão, falar de Michael, o que falar deste pequeno homem que mal conheço e já considero pacas? O cara que deu a volta por cima, deu a volta mais voltada de todos os tempos da história da humanidade do futebol. Um cara que todo torcedor, me incluo nisso, incluo o Rafael, tenho certeza que já falou mal do Michael em algum momento da vida. Tenho certeza que qualquer um do chat, menos a Simone era super defensora dele. A única que defendia ele é a mãe do Michael e do René. É tipo a minha mãe, gostava de jogador ruim, gostava do Toró. Minha mãe só gostava de jogador ruim. Inclusive gostava do Michael também. O cara deu a volta por cima, irmão. Sabia que essa é a temporada mais artilheira de Michael na sua carreira? Tinha sido no Goiás, né? No ano mágico que ele teve, antes de vir para o Flamengo, com 16 gols. Nessa temporada ele já chegou aos 18 gols. Artilheiro do Brasileirão com 13, ultrapassou o Hulk, ultrapassou o Edenilson, que estão com 12. Michael vem voando baixo. Um exemplo de humildade, não quer ser maior do que ninguém, quer ser só um dia após o outro para melhorar o seu desempenho. E a grande dúvida, Rafael, e todo mundo pergunta isso em toda live, o que fazer para a final da Libertadores? Eu sei que você já está careca de responder isso, mas, por exemplo, hoje eu já mudei minha opinião. E eu quero saber a sua opinião de novo e depois eu falo a minha. Ah, tá, beleza. Bom, primeiro, você foi bem enfático aí, né? A maior volta por cima de todos os tempos da humanidade do futebol. Cara, esses dias eu tava lembrando, e olha que eu acompanho o Flamengo há muito tempo, de algum jogador que teve uma história de superação, de chegar aqui e torcida vaiando e tal, a ponto do cara ir do céu ao inferno, aliás, do inferno ao céu, como foi o Michael. Eu vi muitos jogadores sendo criticados aqui e depois conseguirem se firmar. Tem muita gente que não lembra. Obina, eu já vi torcida mandando, ei, Obina vai tomar, e depois se tornou um dos jogadores mais queridos do elenco. Nesse elenco atual, a gente tem, por exemplo, o Ilharão. O Ilharão foi um jogador que a torcida criticava muito, muitas vezes as críticas eram justas, e hoje o cara é um ídolo, mas o Michael, ele foi ao fundo do poço e se tornou a esperança do Flamengo. E virou comum a gente falar que o Michael foi melhor em campo. Num time que tem Everton Ribeiro, num time que tem Andrés Pereira, Bruno Henrique, Gabigol, William Arão, Felipe Luiz, Davi Luiz, num time de craques. E volta e meia a gente chega aqui para falar assim, não, o melhor foi disparado o Michael. Deixa eu ver aqui quem foi o segundo melhor. Isso aconteceu no jogo contra o São Paulo ontem. No jogo do que o Flamengo ganha por 4-0, o Flamengo tem o grande destaque, o Michael. Então, sim, a maior reviravolta que eu já vi. Nunca vi nada parecido, e assim como você, considerava impossível. Considerava impossível. Eu, várias vezes aqui, eu critiquei a contratação do Michael, critiquei o valor, foi um valor considerável, foram 40 milhões, cerca de 40 milhões, mas não só isso. Não é que eu não via o Michael pronto para dar uma reviravolta, porque ele não tinha confiança suficiente, porque o esquema de jogo não o beneficiava, ainda que eu achasse que num time como o Goiás, num time de contra-ataque, ele tivesse mais chance de jogar bem, eu considerava o cara inapto para ser um grande jogador de futebol. E eu, como vários rubro-negros aqui, nós decretamos o final da carreira do Michael em alto nível. Falou o seguinte, esse cara é inapto, esse cara não consegue chutar, esse cara não consegue cruzar, esse cara tenta dar um drible e tropeça na bola. Hoje ele ainda tropeça na bola, só que ele tropeça tão bem que ele faz o zagueiro cair e sai com a bola. É impressionante, cara. O Michael, ele confunde a marcação, cara. Às vezes ele balança de uma maneira tão eficiente que ele mesmo se confunde. E eu acho que ajudou muito isso, cara, também. Eu acho que aos poucos a torcida foi vendo assim, um cara muito humilde, muito carismático, muito trabalhador. Acho que a torcida foi abraçando muito o Michael.
Agora vamos falar de Michael e final de Libertadores. Essa hoje, para quem se mete a comentar futebol aí, é a pergunta mais difícil de responder. De longe, a mais difícil de responder. Porque a gente tem um time que é o ideal e que é o time mágico que todo mundo conhece de 2009. Que nas 4 posições de frente aí tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E esse time, até pouco tempo atrás, era considerado ideal e imexível, como já disseram por aí. Aí agora vem o Michael, e como o Cleitinho escreveu uma vez aqui no título da live, foi dizer que ele era o protagonista desse time. Bom, quando o Cleitinho falou protagonista desse time, eu falei, Cleitinho, protagonista não pode sair, não. Se a gente vai ser coerente e diz que Michael é o protagonista, é o cara mais importante do time, a gente tem que tirar qualquer outro menos ele. E havia uma saída óbvia, que era a saída do Everton Ribeiro, que estava jogando mal. Só que, para nossa sorte, no último jogo eu vim aqui e aí o Cleitinho perguntou quem foram os melhores e os piores em campo. E aí o Arthur tinha acabado de eleger o Michael e na hora me veio na cabeça Everton Ribeiro. Everton Ribeiro gastou a bola no jogo contra o São Paulo. Foi uma peça fundamental para que o Flamengo voltasse a se apresentar organizado, como há muito tempo não era. E aí realmente eu comecei a pensar, cara, e aí? Será que a gente tira o Everton Ribeiro? Então acho que vai passar por algumas situações. A primeira delas é em que condições o Arrascaeta vai voltar? Será que o Arrascaeta está bem? Será que o Arrascaeta aguenta um jogo inteiro contra o Palmeiras no dia 27? Será que o Arrascaeta já está em condições de jogo? Então, a primeira tranquilidade que a gente tem é a seguinte: eu lamentaria muito a ausência do Arrascaeta no dia 27. Mas ainda que ele não pudesse jogar, a gente tem time. E o time foi esse que jogou ontem aí. Michael jogando pelo lado esquerdo e o Everton Ribeiro como meia pelo lado direito e uma dupla de ataque com o Bruno Henrique e Gabigol. É time, cara, a gente tem time. Vai chegar lá e ganhar. O Flamengo apresentou futebol de campeão ontem. Se vai ser campeão, eu não sei, mas apresentou um futebol compatível. Então, diante disso tudo, para finalmente sair do muro, eu não abriria mão do Everton Ribeiro, tá? Pelo tanto que ele jogou, e também não abriria mão do Arrascaeta, porque ele é a referência técnica do time. Também não abro mão do Bruno Henrique, porque o cara é muito decisivo, e na posição do Gabigol, o Michael não joga. Eu acho que para o dia 27, o Michael pode ser uma arma secreta. Eu vou recuar um pouco no que eu estava defendendo, que era tirar o Everton Ribeiro e colocar o Michael, e usar o Michael para mudar o jogo. Ou para selar de vez o fim do jogo. Eu imagino que no primeiro tempo, o Flamengo jogando bem, com Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, se a gente consegue uma vantagem e a gente coloca o Michael para cima dos caras, eu acho que a gente tem condição de matar o jogo. E se o jogo estiver amarrado, eu acho que o Michael resolve, eu acho que ele pode ser essa chave da mudança de um jogo que talvez não nos esteja muito favorável. Então eu não acho que seria um erro do Renato Gaúcho manter o Michael no banco e utilizar o Michael, aí obrigatoriamente, no segundo tempo, para tornar o jogo mais favorável para a gente. Mas qual foi a sua mudança aí, Cleitinho? Revela aí para nós. Então, eu tô vendo várias coisas aqui no chat bem legais. Por exemplo, muita gente está pensando igual o Maicon. Não daria para tirar o Andréas e recuar o Everton Ribeiro? Lembrando que o Everton Ribeiro não é da função. Por mais que ele possa fazer essa função, ele não vai fazer essa função, tá? Muita gente está falando para poupar o Andréas. Galera, eu tenho uma opinião sobre o Andréas e daqui a pouco eu falo. Eu vou falar sobre o Michael, que é o que eu me propus a falar primeiro. Hoje, eu já vi que tem gente que pensa igual a mim. Sabe o que eu faria hoje?
Arrascaeta no banco. É duro? É duro. É fácil de aceitar? Não é fácil de aceitar. Mas sabe por quê? O jogo de ontem foi um exímio exemplo do entrosamento desses caras, desse trio de ataque, Gabigol, Bruno Henrique e Michael. A forma com que eles estão começando a conversar está melhorando. A forma como esses três estão conversando está surpreendendo. Por mais que o Arrascaeta não dá, galera, o Arrascaeta vai voltar sem ritmo de jogo. O Arrascaeta vai voltar, tecnicamente ele é monstro, mas fisicamente ele não vai estar em alta. E isso, para mim, pode ser um fator decisivo. Eu quero aproveitar, eu entendo a questão do Everton Ribeiro, eu entendo o porquê do Everton Ribeiro estar jogando, eu sei da importância tática dele, não vem desempenhando um bom futebol, mas para a final da Libertadores eu apostaria na parte física dos atletas, tá? Todo mundo discordou aqui de mim no chat, mas eu vi que alguns antes falaram que, começaria com a Arrasca no banco. Eu tinha visto uma galera falando sobre isso. Ó. O Marcos, o Michael falou aqui agora, concordo. É normal você concordar ou discordar. O que eu não faria hoje, assim, se o Arrascaeta jogar, não vai ser nenhum crime. Se ele jogar, é porque o cara é ótimo. Eu estou falando que eu faria. E é por isso que eu não sou técnico. Entendeu? Cleitinho. Eu não sou técnico. Eu não faria, eu não escalaria o Arrascaeta inicialmente, tá? Eu não começaria com o Arrascaeta. Eu até dei um exemplo na live de ontem. Para quem não lembra, contra o Emelec, na classificação por 2-0, o Flamengo foi para os pênaltis e o Arrascaeta entrou faltando 10 minutos. Ele entrou, não fez muita coisa, mas bateu o pênalti e acertou o pênalti. Então, assim, não é nenhuma loucura. Não é nenhuma loucura. Não tô, apesar que eu sou maluco, entendeu? Mas eu gostaria de pensar num time que tivesse uma imposição física logo de cara. Por quê? Uma marcação-pressão igual foi feita ontem, velocidade, os jogadores do Palmeiras sem saber o que fazer. E aí, no segundo tempo, colocava o Arrascaeta no lugar do próprio Everton Ribeiro, colocava o Michel qualquer coisa na direita e o Bruno Henrique na esquerda, o Gabigol centralizado. Dá para fazer isso, entendeu? Dá para fazer isso. Eu estou dizendo isso porque eu não quero ver o Michael no banco. E eu sei que o Everton Ribeiro vai ser titular. Eu sei que vai. A única opção hoje, eu tenho certeza que na cabeça do Renato Gaúcho é ou o Michael ou o Arrascaeta. Ele vai escalar o Arrascaeta pela qualidade ou o Michael pelo bom momento. Isso, independente do que aconteça, no segundo tempo, um desses caras vai entrar, entendeu? Um desses caras vai entrar. Por mais que é loucura. Saber que o Arrascaeta está no banco é loucura. Mas eu continuo com o pensamento. Eu iria com o time com a parte física em alta. O time que está jogando frequentemente, entendeu? Então, maconha molhada, você se vê aqui comigo. Não, Cleitinho, mas aí eu quero te perguntar um negócio. O raciocínio é perfeito, mas vamos lá. Eu acho que o Arrascaeta ainda joga um jogo antes da final da Libertadores. Sim. Possivelmente contra o Inter. E se esse cara entrar contra o Inter e jogar bem? E mostrar que está bem fisicamente? Aí é Arrascaeta, filho. Eu tô pensando que o Arrascaeta não vai conseguir desempenhar o melhor dele vai voltar nessa parte física. Ele, no primeiro jogo, no segundo jogo, indo bem, filho, aí vai, ó. O cara me deu a amostragem que eu queria. Mas se ele não me der essa amostragem, eu não arriscaria isso. Entendeu? Eu não arriscaria isso. É ao contrário do que... Por exemplo, se fosse o Michael de 3, 4 meses atrás que estava... Não, 4 meses ok. 7 meses atrás que estava mal, aí eu até falava, não, tem que voltar o Arrascaeta, porque o Michael não é confiável. Mas o Michael tá jogando pra cara. E eu entendo que o Arrasca joga pra cara, mas eu acho que isso pode ser pesado. É uma final única. É uma final única onde o outro lado vai com certeza compensar justamente nessa pegada na parte física. E isso pode ser muito ruim para o Arrascaeta.
E eu sei que o pessoal tá falando, tira o Everton Ribeiro. Galera, meu sonho é tirar o Everton Ribeiro. Vocês me conhecem, é o Cleito aqui. Eu não gosto do Everton Ribeiro. Por mim, ele nem continuava no Flamengo no final da temporada. Mas eu sei que o Renato Gaúcho ama o Everton Ribeiro. Entendeu? Polêmica. Você vê aqui também. Você vê aqui, Rafael, polêmicas. Eu gosto de criar polêmicas. Eu vou dormir amanhã, quando eu acordar, eu não vou nem lembrar do que eu falei agora, mas eu vou criar uma polêmica, e é isso.